nós iniciamos no nosso último encontro uma nova disciplina, né, pensando sobre a disciplina da celebração e entendendo um pouco quanto a celebração pode ser usada para disciplinar o nosso coração, principalmente nesse motivo da alegria e principalmente quando a alegria nos é ainda mais necessária. Temos pensado a celebração num contexto maior, seria uma expressão externa, atividades prazerosas externamente, que refletem uma situação agradável, uma situação graciosa, algo que nos trouxe ao coração a alegria. Isso seria a celebração no sentido mais amplo, né? A gente está alegre por alguma coisa e a gente celebra com alguma atividade prazerosa, com pessoas que a gente ama e tudo mais. Quando a gente fala da celebração como uma disciplina, adiciona-se um componente que vai para além da situação em si. Que nós podemos celebrar a Deus pela situação e podemos celebrar a Deus apesar das situações. Ou seja, diante de algo que é glorioso para nós não celebramos simplesmente o ato ou o momento. Nós celebramos a graça de Deus, a provisão de Deus, o caráter de Deus ao conceder aquilo que é tão glorioso. E porque é uma disciplina, nós não precisamos que as coisas sejam exatamente como a gente espera para celebrar. Porque nós temos motivos de sobra para orar para Deus e para reconhecer nele a fonte de toda a nossa suficiência, de toda a nossa satisfação, mesmo quando não exista algo específico e pontual que a gente possa dizer, vou celebrar por tal coisa. Nós podemos simplesmente olhar para trás e pensar na bondosa mão do Senhor nos guiando, pensar na salvação que tão generosamente nos foi outorgada por Cristo Jesus, e tudo isso já é motivo suficiente para iniciarmos uma celebração. Ainda que não haja algo pontual para dizer, eu estou celebrando por causa desse acontecimento na minha casa, na minha família, na minha vida, mas eu posso olhar para Deus e celebrá-lo por quem Ele é, celebrar o seu caráter, celebrar a sua bondade, celebrar os seus feitos na minha vida e na vida de outras pessoas. Então sempre existirão motivos para celebrar. E quando o coração se vê angustiado, aí que nós precisamos de fato celebrar a Deus, para que o nosso termômetro interno, para que a temperatura do coração possa ser regulada pela celebração. Não é à toa que a Bíblia diz que a alegria é um mandamento. Nós somos chamados a alegrarmos. Filipenses capítulo 4, Paulo vai falar, alegrem-se no Senhor, e mais uma vez eu vou dizer, alegrem-se. Porque a alegria, embora possa mover os nossos sentimentos, a alegria em si não é apenas um sentimento. A alegria é uma postura, a alegria é um posicionamento, que pode ser vivido mesmo em meio à dor, à angústia e ao sofrimento. Porque a alegria é o posicionamento do meu coração, de não me conformar com um coração dolorido, mas dizer, eu vou esperar em Deus, porque Deus continua me sustentando. Então é essa mudança de chave, essa mudança de postura. Como nós vimos o Dallas Willard, e eu coloquei aqui Donald Whitney de novo, deixa eu voltar. Lá fora. Não, lá fora. É a feirinha ali. Então, o Dallas Willard vai sintetizar essa ideia, né? De que é quando nós nos engajamos, deixa eu colocar aqui o meu laser. Nós nos engajamos na celebração quando nos alegramos, olha, presta atenção, em nós mesmos, em nossa vida e no nosso mundo, em conjunção com a nossa fé e confiança na grandeza, beleza e bondade de Deus. Veja, não é só algo legal que aconteceu com a gente, não é só algo que aconteceu na nossa vida, nem no mundo ao nosso redor. Mas são essas coisas em consonância ou em conjunção com a fé e a confiança na grandeza, beleza e bondade de Deus. É unir essas duas coisas. Olhar para o fato e dizer, esse fato não é algo em si, esse fato é a expressão da bondade de Deus. Aí diz o Dallas Willard, nós nos concentramos em nossa vida e no nosso mundo como obras de Deus e como presentes dele para nós. Quando olhamos para a vida e entendemos que toda dádiva, como diz o Tiago, toda dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem de Deus. Tudo que existe de bom, que nós experimentamos na vida, das coisas mais ordinárias, mais comuns, até as coisas mais grandiosas e extraordinárias, tudo isso é fruto da bondade e da graça de Deus. Então, expressar celebração como uma disciplina é transcender a situação em si, transcender a coisa em si e olhar para Deus. Então, no final das contas, a diferença da celebração pura para a celebração como disciplina
não é tanto a questão de como se celebra no sentido físico, se tem palma, se não tem palma, se tem canção, se não tem canção, que tipo de música que usa, não é isso. A grande diferença é a motivação interior, é a consciência com a qual nós celebramos. E aí nós reconhecemos então que todos esses eventos apontam de fato para Deus, e mesmo quando não há eventos, podemos apontar para Deus e celebrá-lo por quem Ele é. Vimos que a disciplina pode ser considerada uma celebração porque ela nos estimula a alegria, e a alegria que nos mantém perseverante nas disciplinas espirituais. Qualquer coisa que a gente começa a fazer por obrigação, a gente vai parar em algum momento, a gente vai cansar em algum momento. Mas quando aquilo que nós fazemos é fruto da alegria da salvação, fruto da alegria de um relacionamento com Deus, então nós conseguimos perseverar na oração, na leitura da Escritura, na comunidade da fé, no jejum, qualquer disciplina espiritual ganha força e ganha continuidade quando ela é feita, motivada pela alegria no Senhor. E isso acontece também por meio da disciplina. Vimos que a alegria é a confirmação da ação do Espírito Santo em nós. É parte do fruto do Espírito. A alegria faz parte da mudança de caráter que o Espírito Santo está operando em cada um de nós. Por isso também ela é crescente, ela é gradual e ela vai se desenvolvendo à medida que nós amadurecemos. Talvez em outros momentos nós precisávamos de mais motivos para estar alegres. Hoje, com a maturidade maior, nós permanecemos alegres, ainda que aqueles motivos que outrora eram tão necessários, parece que já não fazem tanta necessidade hoje em dia. Se eles estiverem, glória a Deus, mas se eles não estiverem, a estabilidade da nossa fé, a continuidade da nossa fé, a continuidade da nossa devoção continua inabalável, porque o amadurecimento da fé vai promovendo exatamente esse domínio do Espírito Santo nos nossos afetos. E por último, nós vimos que a celebração e a alegria são abundantes na Escritura. Nós vimos que existem vários eventos de celebração espontânea, quando o povo passa pelo Mar Vermelho, chega do outro lado, diz o texto lá que Miriam pega o tamborim, né? E começa a tocar tamborim junto com as outras mulheres, e cantam e dançam, falando sobre aquilo que tinha acabado de acontecer. Então, uma celebração por um evento. Quando Davi está trazendo a arca de volta, que havia sido tomada pelos filisteus, está trazendo a arca de volta para Israel, diz que ele vem dançando, celebrando, cantando, ao som de muita música, ao som de trombetas. Então, momentos pontuais que geraram celebração. Mas não só isso, Deus ordena ao seu povo várias celebrações, para que pudessem reacender sempre a memória da sua fé. A Páscoa é uma celebração para lembrar da saída do Egito. A celebração que eles faziam, por exemplo, da festa dos tabernáculos, ou das tendas, das cabanas, a festa de Sukkot, eles lembravam que durante o período da saída do Egito rumo à Terra Prometida, eles habitavam em barracas. E isso continua acontecendo até os dias de hoje. Os israelitas, durante a festa de Sukkot, montam, né, nos quintais das suas casas, tendas, e ali celebram com seus filhos, comem, contam a história, cantam. Então, eventos que Deus fez com que o seu povo do passado pontuasse com música, com dança, com comida, para celebrar a memória da graça que eles haviam recebido. Graça essa que, ao longo da história, muitos daqueles que estavam celebrando não participaram dos eventos primeiros. Era coisa dos antepassados, avô, bisavô, tataravô, ou como diz o Chapolin, tataravô, né? Então, gente que não viveu o evento em si, mas que lembra da graça de Deus para com o seu povo. E quando a gente lembra que isso acontecia na antiga aliança, vemos que tudo é ampliado na nova aliança. E na nova aliança, na antiga aliança, haviam 7 festas a serem celebradas. 4 eram as principais, né? Que era a Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, 3, né? Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, esqueci alguma? As 3 principais, isso. 3 principais, que eram as nacionais, que todo mundo tinha que se reunir, mas tinha outras 4 que eram também locais, que eram feitas de maneira familiar. Então, tinha 7. Mas na Nova Aliança, a gente vê que isso acontece todo domingo. Todo primeiro dia da semana é tempo de celebrar a graça do Senhor. A gente vê isso muito acontecendo no livro de Atos. A igreja, diz lá Atos capítulo 2, que eles estavam ali, unânimes, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vemos que a igreja diariamente se mantinha em celebração.
Como que isso acontecia? Às vezes no templo, às vezes nas casas. Ao longo da leitura do próprio livro de Atos, a gente vai ver que eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. A história nos conta que eles celebravam naquilo que era chamado de as festas de ágape. Era um grande junta-panela. Cada um trazia uma coisinha, eles se juntavam, comiam juntos, tinham comunhão, e em determinado momento eles paravam tudo o que estavam fazendo, pegavam o pão, pegavam o cálice e se lembravam da ceia do Senhor. Então, uma celebração que acontece continuamente. Na Antiga Aliança, 7 vezes ao ano. Na Nova Aliança, o tempo todo. Junto com a igreja, junto com o povo de Deus, de maneira privada, sozinhos, mas também de maneira pública, de maneira com a comunidade. E aí a gente vê então que tudo isso continua também na igreja primitiva. Na vida de Jesus e no ministério de Jesus, vemos muita celebração acontecendo. Desde o seu nascimento até ao longo do seu ministério. Jesus comia com pessoas, Jesus gostava de comer, a gente falou sobre isso várias vezes, né? Gostava de comer com os seus discípulos, ao ponto de que a acusação que faziam contra ele é que ele era um comilão e um beberrão. Então Jesus gastava tempo com comunhão com as pessoas. Quando vão perguntar para Jesus por que ele está comendo com os pecadores, lá em Lucas capítulo 15, lembra? Ele conta 3 parábolas, e todas as parábolas têm festa. Ele fala da parábola da ovelha perdida, que o pastor encontra, e aí celebra, né? Fala da parábola da moeda perdida, dracma perdida, que a mulher varre a casa, encontra, e o que ela diz o texto lá? Que ela chama as amigas e festa acontece. Depois ele conta a parábola do filho perdido, que quando volta ao pai, o pai diz, olha, esse estava morto e ressuscitou, e o que o pai manda fazer? Vai lá e pega o novilho mais gordo, aquele que foi cevado, aquele que foi preparado, que é a hora do churrascão. E Jesus diz, é por isso que eu sento com os pecadores para comer, estou celebrando. E ele vai dizer repetidas vezes ao longo dessas parábolas, porque há muito mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que qualquer outra coisa que você possa pensar no mundo. Então existe festa no céu. E quando nós celebramos na terra, o que nós estamos fazendo é ecoar a realidade dos céus. O céu é festivo, Deus é festivo. Sofonias 3,17 vai dizer que Deus se regozija no seu povo como quem faz em dia de festa. Imagina Deus dançando e cantando, olhando para nós como seu povo, como sua criação. Então Deus se alegra, Jesus se alegrou, Jesus festejou. E é parte da vida cristã, é parte da espiritualidade cristã a celebração. Então eu quero só destacar aqui mais algumas coisinhas que ficaram pendentes para a gente encerrar esse assunto. E pensando então na celebração como sendo essa disciplina, e como eu disse, ela pode acontecer independente das circunstâncias, é bom a gente pensar na celebração no dia mau. É possível celebrar no dia mau. É possível se alegrar no dia mau. Não pela maldade do dia, não pela dor do dia, mas por aquele que nos sustenta apesar das maldades do mundo, apesar das dores que existem nesse mundo. Há um Deus que nos sustenta, há um Deus que cuida de nós e há um Deus que nos promete alegria sem fim no seu retorno. Toda dor, todo choro, todo sofrimento, toda angústia, ele é por agora, tem o seu tempo determinado. Fique à vontade, pode se assentar. Toda dor e todo desgosto, ele é apenas por agora. Mas aquilo que o Senhor tem prometido ao seu povo é de que no seu retorno toda lágrima vai ser enxugada. Por isso a gente celebra também aquilo que nós antevemos. Nós celebramos a glória que acontecerá na eternidade. Então a celebração no dia mau pode acontecer porque a celebração independe das circunstâncias. E a celebração, como eu disse, muda a temperatura do nosso coração. Olha que texto fabuloso, um texto que todo mundo conhece, de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, em que o profeta diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, olha o que o profeta diz no verso 18, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Esse texto é fabuloso, não é? Imagina, do que Abacuque está falando? Ele está falando de dificuldade, ele está falando de expectativas frustradas, ele está falando das coisas não funcionarem como se espera. Boa noite, Deus abençoe, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, se quiserem sentar aqui com a gente, fica aqui. Hoje é um dia um pouquinho mais informal, a gente está em estudo, então fique
à vontade aí, tá? Sejam bem-vindos. Então, no texto aqui que nós estamos vendo, o texto em tela, Abacuque está falando de uma situação que ela é adversa. Ele está falando de a figueira não florescer, o fruto não existia o fruto na vide, todas essas coisas, fala de o mantimento diário. O povo de antigamente, o povo de Abacuque, era um povo profundamente agrícola. E também tinha aí o seu gadinho, né? Tinha as suas ovelhinhas. Então era um povo que dependia da sua produção agropecuária. E o que ele está falando aqui é exatamente na frustração de todas essas coisas. Ele está olhando, se você olhar para a sua vida, Abacuque está dizendo, ainda que as coisas estejam completamente fora do meu controle, ele diz, ainda assim eu escolho, ele diz, mesmo assim, eu escolho me alegrar no Senhor. E aqui está o detalhe. Ele não diz, eu me alegro na falta dos figos. Eu me alegro na falta da videira. Eu me alegro porque não tem nenhuma ovelhinha. Ele não está dizendo isso. Ele diz, a minha alegria transcende as coisas que eu não tenho e são depositados naquele que me pertence e a quem eu pertenço, o meu Deus. Ele diz, então eu me alegro no Deus da minha salvação. Quando a gente olha para aqui e para agora, existem muitas coisas que podem roubar a nossa alegria, a nossa felicidade. Mas a projeção que Abacuque nos ensina, e outros textos da Bíblia nos ensinam, é olhar para além das circunstâncias. Porque as circunstâncias são transitórias, as circunstâncias são passageiras. Mas o Deus ao qual nós servimos é um Deus eterno. E a graça com a qual Ele nos cobre é uma graça eterna. Então Abacuque diz, ainda que as coisas estejam completamente fora do lugar, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Deus e eu exulto, aí a exultação é o lado de fora, né? Eu me alegro por dentro e eu exulto do lado de fora. É a prática da alegria. Ele está escolhendo ter atitudes externas de celebração, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da angústia. Então, como é possível fazer isso? Bom, é possível fazer isso se lembrando daquilo que Deus já fez. Olhando para a nossa história, olhando para o nosso redor, olhando para o testemunho do qual nós mesmos carregamos, principalmente nas noites mais escuras, quando nós conseguimos olhar lá atrás e lembrar, Deus cuidou de mim ali, Deus me chamou, Deus me deu a sua palavra, Deus restaurou a minha casa, restaurou a minha família, restaurou a minha vida, restaurou a minha alegria. E talvez no momento que passamos por uma adversidade, parece que aquilo nunca vai passar. Mas quando nós olhamos para trás e nos lembramos de que o Senhor estava conosco lá atrás, quando a gente achava que não ia passar também e passou, a gente pode dizer, eu sei que o choro dura uma noite, mas o sol vai raiar de novo, a alegria vai vir pela manhã. E é isso que molda o nosso coração. Olha que texto interessante, o Salmo 73, não sei quem já leu o Salmo 73, é um salmo muito, muito peculiar, em que o salmista começa a reclamar com Deus. Ele diz, Deus é bom para Israel. Quanto a mim, parece que foi inútil eu ter guardado a minha vida em santidade. Ele começa a reclamar. Né? Ele diz, olha, eu olho ao redor e os ímpios estão prosperando, está tudo bem, estão com saúde, estão felizes. Ele diz, e se eu pensasse em falar mal de Deus, eu seria consumido pelo meu próprio coração. Ele diz, eu não posso me dar nem o luxo de pecar, porque minha consciência me condena. Diz, mas eu olho para fora e me dá desespero. Sabe aquele negócio, quanto mais eu oro, mais assombração aparece, sabe? Tento fazer tudo certinho e parece que as coisas não estão funcionando. E eu olho para fora, a gente fazendo tudo errado, gente injusta, maldade, e parece que sai ileso, sai impune. Esse é o Salmo 73. Mas na metade do Salmo, o salmista muda de olhar. Ele diz assim, foi quando eu entrei no templo do Senhor. Quando ele tira os olhos daqui e passa a olhar para a eternidade, é o que ele diz lá no Salmo 73. Ele vai dizer no verso 21, quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Olha o salmista dizendo. Enquanto eu fiquei pensando só no aqui e no agora, eu virei um bicho. Eu deixei de ser gente. Diante de ti eu parecia um bicho, uma mula, um jumento.
E ele diz no verso 23, no entanto, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Vê que ele tirou os olhos daqui e passou a olhar para além. É quando ele diz, foi quando eu entrei no templo do Senhor, um pouquinho antes disso. E ele começa a perceber o destino dos ímpios. E ele começa a perceber o destino dele. O que o Salmo nos ensina é que às vezes as coisas aqui não dão certo do jeito que a gente espera. Mas que aqueles que esperam no Senhor vivem para além do tempo presente. Sim, Deus tem todo o poder. E Ele faz infinitamente mais do que tudo que a gente pode pedir, pensar e imaginar. E eu sei que você já experimentou ao longo da sua vida esses derrames da graça de Deus, de ficar boquiaberto e falar, meu Deus, como Deus é bom. Mas o que o salmista nos ensina é olhar para além disso. Que tudo aqui é passageiro. Tanto as tristezas, quanto as alegrias. Mesmo as alegrias, elas passam. Os tempos bons passam. Minha filha está lá em crise em casa. Porque ela está formando esse ano na 5ª série e vai mudar de escola. E está em crise. Ao longo do ano, em crise. Não, eu não quero deixar as minhas amigas, eu não quero deixar a escola. Né? Minha filha, como assim? Na sua época eu não queria ir para a escola, queria ficar dormindo. Diz, mas é tão bom com as minhas amigas. Então, esses tempos passam. Você já passou pela escola, né? Em algum tempo? Passa, tudo passa. Os bons amigos, eles vão indo, a gente vai. Né? A gente muda de cidade, muda de casa, muda de escola, muda de faculdade. Né? Às vezes as pessoas mudam de endereço, às vezes mudam para a eternidade. Tudo vai passando. Então, do lado de cá, tanto a alegria quanto a tristeza vão passar. Mas quando a gente entende que nós servimos a um Deus que transcende o aqui e o agora, o nosso coração encontra descanso em saber, isso também vai passar. No dia da dor eu posso dizer com toda certeza, isso também vai passar. E é isso que traz para nós, mais uma vez, a esperança. Não é isso que Jeremias fala em Lamentação capítulo 3 também? Ele diz, olha, no versículo 19, lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Olha o que ele diz no verso 20, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Enquanto eu estou pensando na coisa ruim, ele diz, a minha alma desfalece dentro de mim. Mas olha o que ele diz no verso 21, você conhece o texto, ele diz, todavia, contudo, porém, entretanto, ele diz, lembro-me também do que pode me dar esperança. Ou, outra versão, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele começa a trazer a memória. Ele não fala assim, eu vou lembrar. Não, ele começa a lembrar. Ele diz, graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Ele diz, grande é o seu amor, grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E ele começa a falar para ele mesmo. Ele começa a lembrar a ele mesmo dos benefícios gloriosos que Deus tem derramado sobre a vida dele. Então, como é que a gente celebra no dia mau? A gente celebra relembrando o que Deus já fez. E de maneira intencional, praticando gratidão. A gente olha para a nossa vida e se você procurar na sua vida, você vai encontrar um monte de coisa para reclamar. Vai ou não vai? Não começa não, tá? Começar pela manhã, a partir de hoje, 8 horas da manhã, você vai encontrar um monte de coisa para reclamar. Mas se você fizer esse mesmo exercício, olhando para a sua história, procurando motivos de gratidão, você também vai encontrar um monte. Ao longo da sua história. No dia de hoje também, você vai encontrar gratidão por muita coisa. Então, no final das contas, é uma questão de escolha onde nós colocamos os nossos olhos. Oi, Bru, quiser deixar em cima, pode deixar, tá? Deus abençoe. Então, a grande questão é onde nós posicionamos os nossos olhos. Como diz Jeremias, enquanto ele colocou os olhos na angústia, o coração desfaleceu. Mas quando ele passa a olhar para Deus, isso traz esperança. Esperança para os dias que estão pela frente. Porque no final das contas, o que vai determinar a temperatura do nosso coração são os nossos olhos. É onde nós colocamos os nossos olhos. Obviamente que circunstâncias vêm, nos abalam, mexem conosco e há tempo para elas. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que existe tempo para chorar
mas tem tempo para parar de chorar. Tem tempo para se alegrar também. Então há um tempo para todas as coisas. Mas a escolha que nós podemos fazer no dia mau é de parar de olhar para a dor e passar a olhar para o Deus de toda a consolação. O Deus que está conosco em todo o tempo e que continua a conduzir a nossa história. Amém? E uma forma gloriosa de nós celebrarmos no dia mau é estando com o povo de Deus. Estando com outros irmãos e irmãs que têm crises como as nossas, mas que também celebram como nós. E que às vezes a gente não quer celebrar, mas quando a gente está com gente que está celebrando, a gente se obriga a celebrar, né? Por isso que eu gosto sempre de dizer, o melhor momento para a gente ir para o culto é quando a gente não quer ir para o culto. Ah, hoje eu estou cansado, hoje eu estou triste. Não, é aí que eu tenho que ir. Porque é nesse momento que o Senhor, mais uma vez, vai renovar as minhas forças nele. Quando nós o adoramos, algo maravilhoso acontece. Quando nós celebramos a Deus, Deus traz vida ao nosso coração. Sopra em nós o fôlego de vida. O texto mais querido por todos os pastores, Hebreus capítulo 10 diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O autor está dizendo aos cristãos que estavam passando por um momento de grande dificuldade ali. Muitos destes eram judeus convertidos ao cristianismo, perdiam suas coisas, eram enxotados da sociedade, não podiam estar na sinagoga, não podiam muitas vezes comprar e vender entre os seus compatriotas porque eram considerados traidores, porque estavam adorando a Jesus. E no meio de toda essa crise eles queriam desistir da fé. E o autor de Hebreus em todo o tempo está mostrando, não, mas Jesus é maior que a lei, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior do que os anjos. Para onde vocês vão voltar? Como voltar? Então ele diz que nesses tempos de dificuldade, o que nós mais precisamos é nos unir com gente que nos anime. E a palavra animar aqui, embora aqui ela esteja num sentido positivo, a palavra usada aqui, geralmente ela é usada no sentido negativo, ao longo de toda a Escritura. Ela fala de provocar sentimentos fortes no outro, né? Geralmente ela fala de irritar, ela geralmente é traduzida como irritar. Então o que o autor está dizendo é: provoque sentimentos fortes no outro, mas aqui no caso sentimentos que o empurre para a alegria, que o empurre para o amor, que o empurre para as boas obras. A ideia de animar aqui é de provocar no outro o máximo que ele pode na presença de Deus. É de dizer, quanto mais o tempo vai se aproximando e as dificuldades aí parecem estar se avolumando, ele diz, cuide para também enticar com o outro, né? Pegar no pé, vamos embora, sabe? Ficar no pé mesmo, mas para quê? Para o amor e para a prática das boas obras. É dizer, levanta a cabeça, espera em Deus, sabe? É quando a gente irrita o outro. Essa seria a tradução mais literal. Irrita o outro, para que o outro seja o melhor que ele pode ser. Isso só acontece entre família. Isso acontece com a gente que a gente ama. Por isso é tão necessário a comunidade da fé. Mas não só a comunidade no sentido institucional, mas quando nós nos abrimos para a comunidade. Quando nós temos pessoas conosco. Gente que a gente pode contar das nossas angústias, das nossas alegrias, para que essas pessoas possam nos irritar, para que a gente possa ser o melhor que a gente pode ser. Então a celebração no dia mau, ela pode acontecer quando nós nos unimos com gente que nos irrita para celebrar, né? Gente que nos pega no nosso pé, para que a gente possa sair de uma posição de dor, de derrota e se colocar numa posição de lembrar das dádivas do Senhor, da bondade e da misericórdia do Senhor. Amém? Amém. E aí, celebrando na prática, como é que a gente celebra na prática? Existem várias formas de celebrar, né? E a Bíblia nos fala muito dessas celebrações. As mais clássicas, mais corriqueiras que a gente conhece, o canto, a dança, os brados, os sorrisos, né? As palavras de aleluia. Nós vemos muitas palavras de louvor ao Senhor, né? De exaltação ao Senhor. Uma das palavras mais repetidas ao longo dos Salmos é a expressão aleluia. E a expressão aleluia significa louvemos ao Senhor, é um convite de louvor. Então, uma expressão em alta voz
de chamado a outras pessoas para cantar a Deus, cantar as maravilhas de Deus, né? A expressão aleluia. E a gente vê várias e várias vezes essas expressões na Escritura mostrando exatamente essa felicidade. Pensa numa criança, quando a criança está feliz. Está chegando o final do ano, aí agora as crianças ficam querendo que os pais trazem presentinho, né? Aí às vezes os avós aproveitam e dão presente. Os meus filhos estão doidos para ir para a casa dos meus pais, né? Porque sabem que vão ganhar, nem que seja um brinquedinho ali do R$1,99, né? Aí ganha e abraça e pula e celebra e mostra um para o outro, olha que legal, né? Enquanto a gente olha para essa simplicidade da alegria exultante, Jesus vai dizer que o nosso coração diante de Deus tem que ser igual ao coração das crianças, né? Que aqueles que vão herdar o reino têm essa postura de simplicidade e de celebração alegre, de olhar para as dádivas de Deus e de não ficar, né, quietinho, calminho. Eu sei que a nossa comunidade, ela é um pouco mais, né, mais contida, as pessoas são um pouquinho mais contidas, mas não tem pecado nenhum em levantar as mãos e dar glória a Deus, né, dizer aleluia. De repente algo falou com você, de repente uma palavra que de fato tocou no seu coração, e essa não é só uma forma de você celebrar, mas de você engajar outras pessoas em celebração. Óbvio que tudo com ordem, decência, parcimônia, né? Eu vi uma vez uma pessoa falando que tinha na comunidade uma pessoa que dava glória a Deus por qualquer coisa, né? E aí o pastor falou assim, porque o diabo está vencendo a gente, irmão. E aleluia não, misericórdia. A pessoa nem prestava atenção e já soltava os aleluia. Peraí, não é para tanto, né? Mas quando você de fato ouve uma palavra que se encaixa no seu coração, você fala assim, poxa, que delícia ouvir isso da parte de Deus. Você tem toda a liberdade, dizer glórias sejam dadas a Deus, aleluia, né? Às vezes o outro está aqui já quase dormindo, não que isso aconteça na nossa igreja, mas vez ou outra, né? Se tiver alguém já quase dormindo do ladinho, você dá um glória a Deus, a pessoa, o que está acontecendo? Né? Já ajuda, né? Já engaja. A celebração no momento de louvor, quando você levanta suas mãos de fato, né? Quando você se entrega de fato, a adoração ela também é corporal. Sim, há pessoas que têm o seu jeitinho, né? E que ao adorar o Senhor querem ficar quietinhas ali, sentadinhas, com o olho fechado e estão em profunda adoração. Ok, mas a adoração também é física, também é corporal. Adorar a Deus também toca nos nossos sentimentos. A adoração não pode ser só sentimento, mas a adoração também não pode ser fria. O nosso coração está envolvido, o nosso corpo está envolvido, a nossa mente está envolvida. Todo o nosso ser precisa adorar ao Senhor. E é isso que a gente vê nas Escrituras acontecendo. Como eu disse, Miriam tocando tamborim e dançando quando eles passaram pelo Mar Vermelho. O próprio Davi, como diz aí, 2 Samuel capítulo 6, verso 14, diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido com uma estola sacerdotal de linho, então ele estava com roupa de gala, tanto que depois vão criticar ele exatamente por isso. Que papelão que você fez, a Mical vai falar para ele. Que papelão, rei? Que negócio é esse? E ele não está nem aí. Ele vai celebrar. Ele estava cingido com a estola sacerdotal. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de música, trombetas. Estavam tocando trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela desprezou em seu coração. Imagina o papelão que Davi estava fazendo para a glória de Deus ali. Mas a dancinha não estava assim, né? Imagina o que ele estava fazendo. Para Mical olhar para ele e falar assim, meu Deus, que papelão, rei, que negócio é esse? Imagina a intensidade da celebração dele. Então a gente tem liberdade diante da presença do nosso Pai para celebrar, sabe? Para levantar a voz, para levantar as mãos, para aplaudir, para se ajoelhar. Isso sem se preocupar com quem está do nosso lado. E quando a gente faz isso, a gente contagia quem está do nosso lado também. A entender que na presença do Senhor há abundância de alegria. Né? Meu pastor sempre dizia que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. A presença de Deus. Então nós celebramos com canto, com dança, mas há outras formas de celebração que são um pouco mais sutis e a gente não entende como celebração. Por exemplo, quando nós apreciamos os talentos dos outros, quando a gente reconhece a graça de Deus na vida de outras pessoas.
Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, que Deus nos dotou de dons para servir a outros. Alguns têm o dom de falar, alguns têm o dom de fazer, mas tudo isso é a manifestação da multiforme graça de Deus sobre nós. E quando reconhecemos os dons e os talentos dos outros, nós estamos reconhecendo a própria graça de Deus. E assim, celebramos. Celebramos a Deus pelo serviço de alguém, pela ação de alguém, pelo dom de alguém, sejam dons ministeriais, espirituais, sejam coisas do dia a dia. É o filho que fala, mãe, que comida gostosa. É uma celebração, sabe? Que coisa boa, que tempo agradável, que bom estar com você, que bom estar nesse lugar, na sua casa. Nossa, André, que churrasco maravilhoso. Estou esperando um tempo para a gente poder celebrar assim. Né? Churrasco maravilhoso, né? Poxa, que tempo agradável que a gente passou junto, como é bom. Então, essas pequenas celebrações do outro e dos talentos do outro são uma forma de adorar o próprio Deus. Olha que interessante, Paulo falando de Epafrodito, que foi o enviado de Filipos até Roma para trazer para ele as ofertas que ele precisava para se manter. E ele diz no versículo 25, no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de luta, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. E lá no verso 29 ele diz, recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Paulo diz, gente que serve precisa ser celebrada, precisa ser honrada com alegria. Gente que serve a gente que está ao nosso redor, seja na igreja, seja em casa, é a apreciação daqueles que estão conosco, de gente que nos abençoa de uma forma ou de outra. Isso é uma forma de nós celebrarmos ao próprio Deus, de praticarmos a celebração. Ainda celebrar eventos familiares e comunitários. Né? Em algumas famílias não se comemoram algumas coisas. Tem gente que acha que é até pecado, né? Chega nessa época agora do final do ano, muita gente demoniza tudo que tem a ver com o Natal. A gente pode celebrar com a família, sabe? É um excelente momento para falar de Cristo para as crianças. Excelente momento. Para falar da encarnação. É um excelente momento para sentar à mesa com gente que não ouviria a mensagem do Evangelho. Mas no almoço de família, no jantar de família, no Natal, vamos parar e vamos pensar um pouquinho do que está acontecendo. O que nós estamos celebrando? E fala-se de Jesus, e aproveita a oportunidade para falar de Jesus, e aponta para Cristo. Sabe, quando num aniversário, eu não gosto de celebrar aniversário, eu também não gosto. Principalmente se for surpresa. Eu não sei onde coloco as mãos, eu não sei, né? Mas eu tenho me forçado ao longo desses últimos anos, principalmente depois que as crianças chegaram, a celebrar com eles. Né? Celebrar mais um ano de vida. Glória a Deus, Deus está dando mais um aninho. E a gente celebra em casa, nem que seja um bolinho que a gente fez em casa mesmo. Põe uma velinha ali, sem número mesmo, que dá para reutilizar todos os anos, mas celebra. Celebra com um suco, faz um suco e come um bolo, celebra. Celebrar a vida, porque a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. As crianças crescem muito rápido. A gente sai da casa dos pais muito rápido. Sabe, a gente perde as pessoas que estão ao nosso redor, ou porque a gente muda, ou porque eles mudam, muito rápido. A vida passa muito rápido. E esses momentos em que nós pontuamos e celebramos a graça do Senhor nas nossas vidas, em momentos como esse, familiares, comunitários, são marcos que ficam gravados no nosso coração e naqueles que estão conosco também. Então, daqui a uns dias, Deus permitindo, né, nós vamos estar com a nossa reforma concluída. Uns meses, talvez. Daqui a algum tempo. Né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma inauguração. Vamos celebrar. Celebrar a vitória que Deus está nos dando. Né? Muita dificuldade, estamos fazendo. Vamos celebrar. Está chegando o final do ano, dia 20, vamos lá para a chácara. O que nós vamos fazer? Vamos celebrar. Se vocês não forem viajar, né? Quem estiver aí, vamos celebrar. Vamos pular na piscina. Né? Vamos jogar vôlei. Vamos celebrar. Celebrar a graça de Deus nas nossas vidas. E isso não é menos espiritual do que orar. Isso não é menos espiritual do que ler a Bíblia. Isso não é menos espiritual do que participar de um culto. Celebração é profundamente espiritual e oxigena a nossa fé. Quando nós nos lembramos que Deus é bom e que nós podemos nos deleitar nele com as coisas que ele faz. Celebrando as pequenas conquistas, né? Fazer disso uma disciplina, não só as coisas grandiosas, mas as pequenas coisas, as pequenas
conquistas do dia a dia. E por último, testemunhando aos outros. De publicizar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Falar com outros, para que outros também possam se alegrar conosco. O Salmo 40, versos 9 e 10, o salmista diz: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Eu estou falando com a igreja toda. Eu estou proclamando, estou falando de um ato externo. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Olha o verso 10. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não. Aqui escondi, né? Calma, deixa eu arrumar aqui. Secondi é difícil, né? Então ele diz: não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. O que ele está dizendo que ele não fez? Olha, ele falou: não fiquei só para mim. Deus fez coisas gloriosas. O que eu fiz? Glória a Deus. Tudo bem, faz parte. Glória a Deus interno. Deleitar-se naquilo que Deus fez. Mas o salmista diz: mas eu não guardei isso para mim, não. E há uma ação que ao longo do tempo tem ficado cada vez mais raro na igreja do Senhor, que são os testemunhos. Que às vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa ali fala de algo glorioso que aconteceu há tanto tempo atrás. Por que você não contou isso antes? Aquilo que você vive, a fé que você vive, edifica a minha fé. A experiência que você tem edifica a minha fé. Então, testemunhar é um jeito de celebrar a Deus com outros e de ensinar outros a celebrar. É quando, antes do culto começar, chega: pastor, tem um testemunho que eu queria contar. Posso contar para a igreja? Aconteceu tal coisa, posso contar? E aí, tira um tempinho do culto. A irmã Ilza quer dar um testemunho aqui, e ela conta. Glória a Deus, aleluia. Faz parte. Isso é culto, isso é celebração. É quando também no nosso dia a dia, conversando com pessoas, no nosso ambiente de trabalho, em casa, e a gente começa a contar coisas que aconteceram naquele momento, ou talvez se lembrar da graça do Senhor no passado. Não é só de coisas que acontecem ali pontualmente, esporadicamente, mas de olhar para a nossa história e intencionalmente encontrarmos motivo de gratidão e tornar isso público, tornar isso conhecido por outras pessoas. Assim, nós estaremos celebrando ao Senhor. Vamos abrir lá em Filipenses capítulo 4, gente, só para a gente encerrar, então, arrematando tudo isso. Filipenses capítulo 4. Nessa famosa carta do apóstolo Paulo, que ele fala tanto sobre alegria. Filipenses 4, verso 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E a pergunta é: como a gente se alegra? Como é que a gente pode colocar em prática esse mandamento que Paulo está nos dando? No verso 5 ele diz: que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Que Paulo já começa a dizer então que a alegria acontece nesse ambiente de gentileza, de moderação, comunitário, nesse ambiente de partilha. Assim a gente vai crescendo nessa alegria, e ele diz: perto está o Senhor. Ou seja, a alegria só é possível quando nós reconhecemos a presença de Deus. A ideia de perto está o Senhor aqui, não existe um consenso exatamente do que Paulo está dizendo, mas há duas opções. A primeira é ele dizer perto no sentido Deus está conosco, perto está o Senhor. Ou a segunda é Jesus está prestes a voltar, perto está o Senhor. Né? Mas tanto uma quanto outra fala da mesma coisa, da presença de Deus. Seja dessa presença manifesta, seja essa presença que vai se tornar manifesta na volta de Jesus. É a consciência da presença de Jesus conosco e daquilo que Ele fará que vai estimular a nossa alegria. Aí a gente consegue tirar os olhos do aqui e colocar os olhos nele. E independente das circunstâncias, aprender o caminho da alegria. Ele diz no verso 6, não fiquem preocupados ou não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica
e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui Paulo diz que para que a gente possa aprender o caminho da alegria, precisamos aprender o caminho da confiança. De que não existe nada neste mundo que pode nos arrebatar o coração das mãos de Deus. Nada. Não existe, Paulo está dizendo que não existe nenhuma circunstância nessa vida que pode nos separar deste amor de Deus. E que absolutamente todas as coisas, as grandes, as pequenas, aquelas que a gente acha relevante, aquelas que a gente acha tão pequena para poder apresentar para Deus, Paulo diz, apresenta tudo para Deus. Se algo está no seu coração e trazendo algum tipo de ansiedade, apresente para Deus. Ai, que vergonha eu orar a respeito disso. É algo que está no seu coração, apresente a Deus. Paulo está dizendo todas as coisas, por meio da súplica, das orações e das ações de graça. A oração é a oração normal. A súplica é o desespero. Tem hora que só a oração já não funciona mais para a gente, né? Que a gente entra naquela de, meu Deus, tem misericórdia de mim. Sai daquele ambiente da oração simples e passa para o desespero. Eu disse, seja com oração simples, seja com súplica, com desespero, mas com ação de graças. Lembrando que Deus tem sido gracioso para conosco. Ele diz, apresente todas as coisas diante de Deus. E o que acontece no versículo 7? Ele diz, então, a paz de Deus, que vai para além de todo o entendimento humano. Ele diz, essa paz vai guardar a mente e o coração de vocês. É por isso que a gente vê ao longo da história Deus falando para o seu povo lembrar dos seus feitos, lembrar da sua misericórdia, para lembrar que o Deus que cuidou no passado continua cuidando no presente. E ao orar, nós oramos, suplicamos, entregamos, mas agradecemos. Agradecemos o cuidado de Deus do passado, do presente, sabendo que Ele vai cuidar também de nós no futuro. Aí no verso 8 ele nos dá um grande segredo, que tem tudo a ver com aquilo que a gente viu até aqui. Verso 8 ele diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O texto aqui é fantástico, né? Está dizendo, olha, se existe uma coisa que calibra ou descalibra o nosso coração, é o que ocupa a nossa mente. O que é que a gente dá atenção. E certas coisas não são dignas de ficar ocupando o nosso pensamento por muito tempo. Óbvio que as dificuldades vêm, as ansiedades vêm, como disse um certo pastor, que a gente não pode impedir que o passarinho, né, voe sobre a nossa cabeça, nem que ele pouse sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça um ninho na nossa cabeça. Né? Então é o que a gente deixa ocupar os nossos olhos, os nossos ouvidos, como essas portas de entrada, e que ficam fermentando na nossa mente. Sabe picles? Você põe um pepino ali na conserva e deixa ali marinando, né? Não sei se você gosta, eu gosto de picles. Mas há certos pensamentos que não podem virar picles na nossa cabeça. Que fica fermentando, sabe? Angústia, falta de perdão. Às vezes a pessoa falou um negócio, desceu meio atravessado, e você fica cozinhando aquilo, lembrando, pensando, se eu pudesse voltar lá, eu ia responder isso aqui, ó. Na próxima oportunidade eu vvou dizer isso aqui. Então está fermentando. Paulo diz, olha, você quer viver alegre? Não deixe isso ficar na sua cabeça. Pense aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tem virtude, que tem louvor. Tem as peneirinhas aqui. Passa por essa peneira. Você vê um negócio que está ocupando sua mente muito tempo, corre para esse texto. Você fala, será que isso que eu estou pensando passa no teste de Paulo? Se a resposta for não, arruma um jeito de arrancar isso da sua cabeça. Mas como é que eu paro de pensar? Ocupa a mente com outra coisa. Ocupa a mente com aquilo que é produtivo. Não dá para você ficar falando assim, eu não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. Adivinha? Você está pensando nisso, né? A gente não tira pensamento, a gente substitui pensamento. E o que é que a gente substitui esses pensamentos ruins? Vai para a palavra. Começa a decorar versículo. Não, eu vou ocupar minha mente com aquilo que é produtivo. O que é que pode ser mais verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, de louvor, que a palavra de Deus?
Então, na hora que o coração e a mente estiver muito ocupada com pensamentos nocivos, corre para a Escritura e fala, vou decorar uns 3 versículos hoje. E fica ali, ó, repetindo. Enche a sua mente com a palavra de Deus. E aí a promessa aqui, no versículo 1, no versículo 7, desculpa, é que a paz de Deus vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Quanto mais nós nos envolvemos com as coisas de Deus. Ele diz, então, cuidado com o que você coloca na sua mente. E por último, no verso 9, ele diz, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso coloquem em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ele começa falando de oração, passa por o que ocupa o nosso pensamento, e agora ele fala de companhia e exemplos. Diz aquilo que vocês viram em mim, nas minhas práticas, nas minhas palavras, no meu ensino. Ele está dizendo, olha, tenha bons exemplos, se cerque de gente que te inspire e tenha práticas inspiradoras. Aquilo que você olhou e você reconheceu como sendo santo, põe isso em prática. Então é aquilo que a gente fala para Deus, é aquilo que a gente guarda na nossa mente e é como nós praticamos a nossa vida e a nossa fé. E aí então ele vai dizer que nesse desenvolvimento de boas ações e de bons hábitos, não só a paz de Deus guarda a nossa mente e o nosso coração, ele diz, o Deus da paz vai estar com vocês. Mais glorioso ainda, né? Se é bom saber que a paz de Deus guarda a nossa mente, melhor ainda é saber que o Deus da paz está com a gente. É relacional, é presença de Deus conosco, nos instruindo e nos ensinando. Então, encerrando essa disciplina espiritual, a disciplina da celebração, que o Senhor nos ensine a celebrar espontaneamente, mas a celebrar também intencionalmente e inclusive a celebrar no dia mau, sabendo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, sabendo que a gente não tem controle das coisas, mas nós servimos ao Deus que tem a última palavra o tempo todo, e que Ele é bom, e que Ele não é contra nós, Ele é por nós. Ele nos chama de amigos, Ele nos chama de filhos, e Ele nos chama para perto, para desfrutarmos da sua graça e para desfrutarmos do seu poder.